Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar a estudar as equações do segundo grau. Só para relembrar, na aula passada a gente viu a forma geral da equação do segundo grau, a gente aprendeu quem são os coeficientes e qual é a função da variável. A gente também determinou algumas raízes para a equação, que é quando torna aquela igualdade verdadeira, ou seja, quando a equação é igual a zero. Só que a gente determinou as raízes meio que chutando alguns valores para ver se encaixava naquela variável, ou seja, no lugar do x. Só que agora, a partir dessa aula, a gente vai aprender a como resolver essas equações. E o foco da nossa aula de hoje será as equações incompletas. Lembra quais são os casos de equações incompletas? Vem comigo! Vamos relembrar qual é a forma geral da equação do segundo grau. A gente viu que era dessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui tinha uma condição, uma única condição. A tem que ser diferente de zero. Aqui a gente tem na forma completa. Não esqueçam que A, B e C tem o nome de coeficientes e aqui vai ser encaixado alguns valores numéricos. Só que aqui, como eu falei, é a forma completa da equação de segundo grau. Para a forma incompleta, a gente pode ter da seguinte forma: a gente pode ter simplesmente que ax ao quadrado igual a zero. O que isso vai me dizer? Vai me dizer que b é igual a zero e que c também é igual a zero. Veja que eu tenho apenas o primeiro termo, certo? Quando eu tenho o primeiro termo, b é igual a zero e c é igual a zero. Mas eu também posso ter o seguinte, que ax ao quadrado mais bx igual a zero. Veja só, quem não apareceu aqui? O c, não é verdade? Se o c não apareceu, significa que ele vale zero, ok? E outro caso que a gente também tem é o ax ao quadrado mais c igual a zero. Perceba só, agora o b é que não aparece. Se o b não aparece, ele é igual a zero. Perceba só, a gente pode ter os três termos, que significa que é uma equação completa. A gente pode ter apenas o primeiro termo. A gente pode ter o primeiro e o segundo. A gente pode ter o primeiro e o terceiro. Tá? Esses casos aqui são equações incompletas. Mas na aula de hoje, a gente vai focar na equação nesse formato e nesse formato. Beleza? Então, a gente vai focar para encontrar o valor de x nesses tipos de equações aqui, nas equações incompletas. Então, vamos lá. A primeira forma que nós vamos conhecer vai ser a equação nesse formato: ax ao quadrado mais c igual a zero. Ou seja, quando o b não existir na nossa equação, quando o b foi igual a zero. Eu vou pegar uma equação que vai estar nesse formato, que vai ser a seguinte: 3x ao quadrado menos 48 igual a zero. Perceba só, a estrutura é semelhante a essa ali. Lembram lá da história dos coeficientes? Quem é que vale A? Quem que está no lugar de A? É o 3. Então, A igual a 3. O B não está aqui nesse meio. Então, B vai ser igual a zero. O C, quem que está no lugar do C? Aquele termo independente que não tem a companhia do x, é o menos 48. Então, C igual a menos 48. Aqui é só para relembrar a identificação dos coeficientes. Beleza, então agora a gente realmente vai aprender a resolver essa equação. Lembra do objetivo final da equação? É sempre achar o valor do x, o valor da variável, tá bom? Então aqui a gente vai seguir praticamente os mesmos procedimentos, tá? Encontrar o valor do x, deixar ele isolado no final. Só que aqui vai ter alguns passos a mais, por quê? Percebam que se eu tirasse esse 2 aqui, seria como se fosse uma equação do primeiro grau, não é verdade? A única diferença é que vai ter esse quadrado ali em cima, tá? O que vai aumentar um passo a mais. Então, essa estrutura aqui é bem parecida com a do primeiro grau.
A diferença é que tem esse quadrado também, tá bom? Mas vamos lá. Qual era o primeiro passo que a gente costumava fazer, né? Era pegar esse valor que estava aqui e jogar para o outro lado da igualdade, porque a gente tem que deixar o que tem o x sozinho. Aqui eu tenho 3x ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele sozinho em um dos membros. E esse menos 48 eu vou trazer aqui para o lado da igualdade. Esse zero eu não preciso repetir ele, porque eu vou trocar esse menos 48 de lugar e ele vem para cá. E observe só como ficaria. Ó. Como ficaria? Ficaria igual a zero. Esse menos 48 vem para cá positivo. Não esquece de trocar o sinal. Ficaria 0 mais 48. E 0 mais 48 é o próprio 48. Então, eu não tem necessidade de repetir esse zero. Então, igual, 48 vai para lá trocando de sinal, que vai ficar 48 positivo. Beleza, já fiz um passo. O outro passo, veja só, esse 3 está multiplicando o x ao quadrado. O que eu vou fazer? Ele vai passar lá para baixo, dividindo. Perceba que a gente está fazendo exatamente os mesmos processos de aulas anteriores. Então, vamos lá. Eu vou deixar o x ao quadrado sozinho e vou repetir aqui. 48 agora é dividido por 3. Não esqueça. Está multiplicando, vem para cá dividindo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa divisão. Eu vou repetir novamente o x ao quadrado, que é igual a 48 dividido por 3 vai dar lá 16. Agora, pare e preste atenção nessa etapa aqui. Chegamos aqui que x ao quadrado é igual a 16. Significa que a gente tem o valor do x? Não, a gente não tem o valor do x. A gente tem o valor do x ao quadrado. Observem só essa potência aqui. X ao quadrado. O que isso quer dizer? Que tem algum número, que é o x, tem algum número que, quando eu elevo ao quadrado, é igual a 16. Eu preciso descobrir qual número é esse, ou quais números são esses, tá bom? Percebam só, esse aqui é fácil de a gente pensar. Se eu pegar, por exemplo, o número 4, observem só, 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. E o que é o x ao quadrado? É pegar um número, multiplicar por ele mesmo, que dê 16. Observem só, 4 vezes 4 é 16. É como se fosse o próprio 4 ao quadrado, que dá 16. Mas será que existe outro número que a gente consegue esse 16, multiplicando por ele mesmo? Tem. A gente pode fazer menos 4 vezes menos 4. Por que menos 4? Observem só. Se os sinais são negativos, eu for multiplicar menos com menos, vai dar o mais. Se eu multiplicar 4 vezes 4, vai dar 16 positivo também. Então, observem só. Tanto faz se eu pegar 4 positivo elevar ao quadrado ou 4 negativo e elevar ao quadrado, vai dar 16. Tá bom? Então, eu tenho dois resultados para isso aqui. Então, como é que eu vou concluir isso? Eu vou fazer assim, ó. Lembrem que aquela história de eu fazer a troca dos membros, você está somando, vai subtraindo, se está dividindo, vai multiplicando. Aqui nesse passo final vai ser a mesma coisa. Observem só. Aqui eu tenho um quadrado e eu tenho que deixar o x sozinho. Esse quadrado é como se ele tivesse que trocar de membro para deixar o x sozinho aqui. Se ele vai trocar de membro, ele tem que vir para cá com o seu oposto. Isso aqui é uma potenciação. Qual é o oposto da potenciação? É a radiciação. É a raiz quadrada. Se aqui está sendo elevado ao quadrado, ele vem para cá extraindo a raiz quadrada. Então, vamos ver só. Aqui vai ter o próprio x sozinho igual. Agora, observem só. Eu vou ter que extrair a raiz quadrada do 16, porque aqui estava sendo elevado ao quadrado e aqui vai ser extraído a raiz quadrada de 16. Mas assim, não esqueça, a raiz quadrada de 16 ela pode ser tanto 4 positivo quanto 4 negativo. Por quê? Se eu elevar o 4 positivo ao quadrado, eu consigo 16. Se eu elevar o 4 negativo ao quadrado, eu consigo também o 16. Como é que eu vou escrever isso aqui? Na frente do radical, eu vou colocar esse sinal aqui, ó. Aí como é que eu leio? Eu vou ler que x é igual a mais ou menos, exatamente dessa forma. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16.
Aí eu concluo dizendo que x é mais ou menos a raiz quadrada de 16 é 4. Pronto, achei o meu resultado. Percebam que aqui eu também vou ter duas raízes, tá? O 4 positivo e o 4 negativo. Então, como é que eu vou fazer? Eu posso dizer que x1 é o menos 4. Eu posso dizer que x2 é o 4, ou mais 4. Então, o meu conjunto de solução, no fim das contas, aqui vai ficar menos 4 e 4. Tá bom? Como é que eu vou saber que isso está certo? Eu vou substituir tanto o menos 4 quanto o mais 4 lá no x. Tá? No caso, o meu x aqui. Observem só. Eu tenho 3x ao quadrado menos 48. Eu sei que o x pode ser menos 4 ou pode ser 4. Só para verificar, vamos ter o seguinte. 3 vezes, eu vou trocar o menos 4 primeiramente, no lugar do x, menos 4, e vou elevar ao quadrado, menos 48, igual a zero. O que eu faço primeiro? Eu resolvo aqui esse meu quadrado, que vai ficar 3 vezes menos 4 ao quadrado. A gente acabou de ver aqui, né? Menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que 16. Menos 48 igual a zero. 3 vezes 16 vai dar 48. Menos 48 igual a zero. Então, eu concluo. 48 menos 48 é zero, não é? Então, zero é igual a zero. Esse é o nosso objetivo, dizer que zero é igual a zero. Tá? Quando aqui dá essa igualdade verdadeira, significa que, de fato, o menos 4 é uma das raízes. E com 4 positivo, será que dá certo? Vamos ver só. Vamos pegar a mesma equação, agora trocar pelo 4 positivo, que vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado, não pode esquecer do quadrado, menos 48 igual a zero. Agora eu vou concluir. 3 vezes 4 ao quadrado, 16, menos 48 igual a zero. 3 vezes 16 vai dar 48 também, menos 48 igual a zero. Perceba só que está dando bem igual, né? 48 menos 48 é zero igual a zero. Percebam só que realmente é verdade. Se esse x for colocado o menos 4 ou 4 positivo, ela torna a igualdade verdadeira. Significa que isso aqui é o meu conjunto de solução, né? Tanto 4 quanto menos 4 são raízes. Então, o procedimento para uma equação incompleta desse tipo vai ser exatamente dessa forma, tá bom? Eu posso ou não ter um número acompanhando aqui um x, né? Eu vou ter ali o termo independente. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar ele de lado. Se tiver algum número ali acompanhando o x, se for diferente de 1, né? Aquele número passa para cá para ser dividido e depois eu vou só extrair a raiz quadrada desse resultado. Mas vamos ver só um outro exemplo. Agora eu tenho 2x menos 98 igual a zero. Observe que a estrutura é exatamente a mesma que a outra. Eu tenho aqui A valendo 2, C valendo menos 98 e eu não tenho o valor do B. O que eu vou fazer? Qual é aquele passo a passo? Primeira coisa é pegar esse menos 98 e jogar para o lado de cá, trocando o sinal, como se fosse mais 98. Tá bom? Então vamos ver só. O 2x ao quadrado, eu repito, igual. Lembra que o zero eu não preciso colocar aqui, então eu só vou colocar 98, ok? E agora, eu tenho aqui 2x ao quadrado igual a 98. O que eu vou fazer? Esse 2 vai descer para cá, dividindo com 98. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 98 dividido por 2. Para terminar, eu tenho x ao quadrado igual a 98 dividido por 2 vai dar 49, ok? Perceba que eu cheguei numa estrutura basicamente igual à outra. Eu tenho x ao quadrado igual a 49. Lembrem que aqui eu tenho o quadrado. Eu tenho que deixar esse x sozinho. Então, esse quadrado vem para cá como se fosse a raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Do 49. E não esqueçam daquele detalhe de que eu tenho que colocar aqui o mais ou menos. Tá? Porque da mesma forma, eu vou ter dois números que quando eu elevar ao quadrado, eu vou conseguir o 49. Vamos já ver. E a raiz de 49. Não esqueça,
Quando eu chegar aqui no final, apenas o x ao quadrado igual a alguma coisa, eu vou deixar esse x sozinho, colocar mais ou menos, e aquele quadrado vem para cá como se fosse raiz quadrada, ok? Agora eu termino dizendo que x ao quadrado é igual a mais ou menos. A raiz quadrada de 49 vai dar 7. Aí aqui no final eu vou ter que x é igual a mais ou menos 7. Por que mais ou menos 7? Porque se eu pegar mais 7, que no caso é 7 positivo, e elevar ao quadrado, eu vou ter 49. Se eu pegar menos 7 e elevar ao quadrado, eu também vou ter 49. Tá? Então, esses dois números, menos 7 e mais 7, ao ser elevado ao quadrado, me dão nesse mesmo número. Então, nesse caso, né, concluindo a minha solução, eu tenho que x1 é menos 7, x2 é 7, ou, na forma de conjunto, fica menos 7 e 7. Perceberam uma coisa? As soluções aqui estão sendo sempre simétricas ou opostas. Foi o mesmo caso anterior. Eu tinha menos 4 e 4 positivo. Então, e aqui eu tenho menos 7 e 7 positivo. Ou seja, em uma equação nessa estrutura, eu vou conseguir raízes simétricas. Tá bom? Só que vocês têm que ter cuidado numa coisa. Pode acontecer de que eu vá resolvendo, e aqui no final, ó, acontecer algo parecido assim. X igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 49. Não esqueça de que quando a gente chegar nesse ponto e aqui dentro eu meio que for obrigado a tirar a raiz quadrada de um número negativo, eu não posso terminar essa conta, tá? Porque não tem nenhum número que quando eu elevar ao quadrado, eu vou conseguir o número 49. Porque qualquer número elevado ao quadrado, tanto positivo quanto negativo, vai me dar um número positivo, tá? Então, quando eu chegar aqui, ó, significa que eu não tenho solução, tá? É só um alerta para vocês. Aqui eu sempre vou tirar a raiz de um número que seja positivo, tá? Então, quando eu chegar em algo assim, ó, aqui dentro ficar um número negativo, eu vou dizer que a minha solução é vazia. Isso aqui, tá? Isso aqui. Eu não tenho solução, eu não tenho raiz, beleza? Então, é só vocês seguirem esse passo a passo, quando vocês tiverem essa estrutura aqui, quando b for diferente de zero. Agora a gente vai ver mais um outro caso. Agora a gente vai ver o exemplo de quando eu encontrar a seguinte equação incompleta. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Veja que aqui eu não tenho termo independente, tá? Vou pegar aqui um exemplo de uma equação com números 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Beleza. Vamos só identificar aqui os coeficientes. Então eu vou ter assim, a igual a 2, porque o a está no lugar do 2. B é menos 4, não esqueça do sinal negativo. E C igual a zero. Beleza. Aqui a gente vai resolver de uma forma bem diferente do que a gente viu antes. Então vamos acompanhar aqui com cuidado. Observa só. O objetivo, no fim das contas, é deixar o x isolado. Perceba só, eu não posso começar pegando esse menos 4x e mudar de membro. Por quê? Vai ficar x para um lado e x para o outro. Eu tenho que deixar eles sempre juntos. Aqui a gente vai fazer um procedimento que vocês têm que ter muita atenção, tá? Para quando ver um problema desse tipo, já saber logo de cara como resolver, tá bom? O seguinte, eu vou observar que aqui eu tenho dois termos em comum. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. Quantos x eu tenho aqui? Tá? Se é x ao quadrado, eu tenho 2x. É como se fosse x vezes x. Beleza? 2x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. E aqui eu tenho menos 4x, ou seja, 1x só. Tá? Esse 4 está multiplicando 1x. Eu vou reescrever isso daqui, tá? Como se eu estivesse abrindo essa potenciação. Porque se eu tenho, só para relembrar, 2 ao quadrado, é como se fosse 2 vezes 2. Se eu tenho 7 ao quadrado, é como se fosse 7 vezes 7. E se eu tenho x ao quadrado, é como se fosse x vezes x. Só para vocês acompanharem. Veja só. 2 vezes x
menos 4 vezes x igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses x aqui. Eu vou pegar um desses x aqui, qualquer um. Ok? E vou pegar esse meu x aqui. Eu vou literalmente tirar eles de perto daqui. Porque eu vou meio que colocar ele em evidência. Vou colocar ele destacado, separado, tá bom? Eu vou tirar esse x daqui, tirar esse x daqui e fazer como se fosse um só aqui, ó. Beleza. É como se eu tivesse tirado esses dois daqui e deixado aqui como se fosse um só. Não preciso colocar o quadrado, não preciso colocar 2x, apenas esse x. E o restante, o que eu faço? O restante eu reescrevo aqui, ó, entre parênteses. O que sobrou? Perceba que eu tirei isso daqui, ó. Então, o que sobrou? Sobrou 2x menos 4 igual a zero. Esse processo é muito importante porque a gente sempre vai fazer em resoluções de equação desse tipo. Então, vocês têm que entender muito bem esse processo de tirar o x daqui e colocar aqui na frente, ok? E ele vai estar multiplicando todos esses termos aqui, tudo bem? E a partir daqui, o que a gente faz? Olha só, eu tinha lá 2x ao quadrado menos 4x igual a zero, e agora eu tenho aqui que x vezes 2x menos 4 igual a zero. Perceba essa estrutura aqui, ó. X vezes 2x menos 4 igual a zero. Não esqueça que aqui está tudo entre parênteses. O que isso quer dizer? Qual é a condição que meus fatores devem seguir para obedecer essa igualdade? Observa só. Eu vou pegar aqui, ó, um exemplo, alguma coisa igual a zero. Eu vou pegar o número 4. 4 vezes alguma coisa igual a zero. 4 vezes quanto vai dar zero? É o próprio zero, não é? 4 vezes zero é zero, porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Mas eu poderia também fazer assim, ó. Colocar o 4 aqui, tá? Qual o número que eu colocaria aqui para que a igualdade também ficasse zero? O zero também, não é? 4 vezes 0 é 0, 0 vezes 4 também é 0. Então, aqui, ó, para que isso aqui aconteça, ou isso aqui, esse meu x, ou esse meu x vai ser igual a 0, ou então, tudo isso aqui, ou seja, 2x menos 4, também tem que ser igual a 0. É como se fosse essa situação aqui, tá? E observem que, quando eu falo que x é igual a 0, eu já estou assumindo um valor para ele. Ou seja, esse meu zero já é uma das raízes da equação. Tá bom? Esse zero já é uma das raízes da equação. E agora eu só preciso resolver essa minha outra parte aqui. Ah, mas isso aqui é como se fosse uma equação do primeiro grau, não é? Claro que é. Veja que aqui eu já assumi como meu expoente 2. Então aqui é como se fosse o expoente 1, então é do primeiro grau. E a gente já sabe como responder isso, né? É como se fosse simplesmente assim, ó. 2x menos 4 igual a 0. O que eu vou fazer? Pegar esse 4, trazer para cá, não esquecendo de trocar o sinal, tá? E agora eu isolo o x, 4 dividido por 2, x vai ser 2. Eu fiz aqui rapidinho, porque a gente já viu isso em outras aulas. Veja só, eu disse ali que x igual a 0, e aqui eu estou dizendo que x igual a 2. Essas são as raízes da minha equação. Ou seja, x1 é 0, x2 é 2. Em conjunto de solução, como é que vai ficar? 0 e 2. Tá bom? Então, aqui é um processo um pouquinho complicado, principalmente nessa parte aqui de fazer essa transição. É só preciso ter muita atenção, muito cuidado para não se confundir. Mas vamos ver mais um exemplo para ficar um pouco mais claro. Observem que aqui eu tenho um exemplo semelhante ao que eu tinha antes, tá bom? Eu tenho A igual a 4, B igual a menos 12 e C igual a 0. Então, eu vou usar exatamente o mesmo passo que eu fiz antes, tá bom? Não esqueça que o primeiro passo, né, é tirar um desses x daqui, né? Tirar um x daqui e tirar o x daqui. Lembrem que aqui eu tenho 2x sendo multiplicado, tá?
qualquer dúvida, só tenta fazer a abertura dessa potência ali. Ou seja, eu posso fazer assim, 4 vezes x vezes x. Não tem problema nenhum fazer dessa forma. Menos 12 vezes x igual a zero. O que eu vou fazer então? Ó, posso destacar esse x aqui e posso destacar esse x aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele na frente como se fosse um só. X. Beleza. E depois, ó, eu coloco entre parênteses tudo o que restou. Quem foi o que sobrou? Sobrou 4x menos o 12. Igual a zero. Observem só, foi exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Então isso sempre vai acontecer, tá? Exatamente dessa forma. Só preciso ficar bem atento, né, que aqui, quando eu tirar esse x daqui e trazer para cá, vai ficar somente o número 12. E aqui, ao invés de ser 4x ao quadrado, vai ficar apenas 4x, tá bom? E aqui eu vou obedecer exatamente aquela mesma história. X vezes 4x menos 12 igual a zero. Para que isso aconteça, tem que ter duas situações. X tem que ser igual a zero, ou isso aqui, ó, 4x menos 12 igual a zero. Ok? E aqui eu volto novamente na equação do primeiro grau. Agora fica bem simples, não é? Como é que eu vou resolver? 4x menos 12 igual a zero. Esse menos 12 vai para lá positivo. Agora eu vou isolar o x. E o 12 vai ser dividido com 4, que vai descer para cá. Então, meu x vai ser 3. Beleza? Isso aqui a gente já aprendeu, então fica bem tranquilo. Então, observa só. Aqui, ó, x igual a 0. E aqui, ó, x igual a 3. Perceberam alguma coisa em comum? Novamente, esse meu x aqui da minha ponta, né, aquele que eu destaquei daqui, deu 0. Isso sempre vai acontecer, tá bom? E aqui eu vou ter um outro número diferente, tá? Então, lá no meu conjunto de solução, pode ter certeza que no conjunto de solução, x1, que é x1, vai ser 0, x2 igual a 3. Uma das minhas raízes, o x1 no caso, sempre vai ser 0. Então, eu vou me preocupar apenas em encontrar a outra raiz. Tá? Lá no conjunto de solução vai ficar 0 e 3. Então, assim, eu fiz aqui dois exemplos para vocês de cada forma, tá? Quando B é igual a 0 e quando C é igual a 0. É só preciso ter muito cuidado, porque a gente vai repetir exatamente esses mesmos passos, tá? Aí cuidado para não se confundir ou não se atrapalhar em algum ponto, tá? Qualquer dúvida, reveja os vídeos novamente, faça mais exercícios acompanhando a videoaula, tá bom? E quanto mais exercício você fazer, melhor você vai ficar. Tudo bem? É isso aí, bons estudos e até a próxima!